A indicação de hoje poderia muito bem ser um livro bem clichê, daqueles em que a personagem sofre uma desilusão amorosa, deixa o emprego e resolve fazer uma viagem. E nessa viagem ela vai passar por várias aventuras, vai conhecer muitas pessoas e vai voltar para casa transformada. Isso poderia ser um clichê, mas não foi o que fez a Júlia Dantas com essa história incrível chamada Ruína e Leveza. Esse aqui provavelmente é um dos livros da literatura contemporânea mais impactantes que eu já li, e foi Amor à Primeira Vista. O que acontece aqui é a história dessa jovem, a Sara, que está ali na casa dos 30 anos, sofreu uma desilusão amorosa, ela tem um namorado, que é o Henrique, ela inclusive vivia com ele, mas por algum motivo eles se desapaixonaram, se separaram. Ela é publicitária e ela está um pouco entediada com a profissão e ela resolve então largar tudo, trabalho, família, amigos, e ela embarca numa viagem para o Peru. Até aí poderia ser uma história boba, de autoconhecimento e, como eu já falei, até uma história clichê. Só que o que a Júlia faz aqui é um ir e vir nessa narrativa que vai fazer com que a gente reconheça, inclusive em nós mesmos, esses movimentos que a gente chama de autoconhecimento. Será que eu realmente preciso sair do lugar onde eu estou para poder me conhecer? A história vai começar com uma cena que foi justamente ali que ela me prendeu. Ela e um rapaz chamado Lúcio, que poderia ser até uma atração amorosa, ter um envolvimento amoroso com ele, mas a gente não percebe isso ao longo da história. Ela e o Lúcio, eles estão visitando uma mina e acontece um terremoto. Então, a gente sabe que eles vão se salvar, ou que ela pelo menos vai se salvar, porque afinal a gente está no primeiro capítulo e não tem nenhuma indicação aqui de que vai aparecer um outro narrador. É a Sara quem vai narrar esse movimento. Então ela está ali naquele buraco, a cena é justamente essa, ela está dentro do buraco com essa pessoa que ela gosta, mas não gosta, ele é aquele... Ele tem o estereótipo do latino-americano, então ele é um pouco rude, ele é um pouco grosseiro em alguns momentos, ele tem comportamentos que talvez ela não ache tão bacana assim, então ela está com aquela pessoa que não é das pessoas mais agradáveis, dentro de um buraco e está acontecendo um terremoto. Como é que ela vai sair dali? E é isso que vai se desenvolver ao longo de todo o texto. Todas as situações em que ela se coloca é como se ela estivesse em um buraco e estivesse passando por um grande terremoto. O envolvimento com o namorado, a profissão, o relacionamento dela com a família, tudo isso passa por turbulências. Outro aspecto bem interessante aqui nessa narrativa é o fato de ela usar os elementos latino-americanos. Então, ir para o Peru, por exemplo, é algo bem clichê. A gente faz essas viagens aí guiadas para conhecer Machu Picchu, por exemplo. E é o que ela vai fazer. Só que quando ela chega lá, ela percebe que é muito mais interessante ou que é muito mais verdadeiro ela estar com aqueles que são de fato da região, que são os peruanos. E isso acontece de forma muito natural, não é pensado. Ela não se prepara para estar num bairro periférico, por exemplo, da cidade de Lima. Ou mais do que isso, fazer amizade com alguém dali e se embrenhar na floresta amazônica a ponto de conhecer realmente a ancestralidade da América Latina. Como é que ela percebe isso? Ela não tem um estereótipo da brasileira. Então ela também não é nem brasileira, nem latino-americana. E aí ela precisa ficar se desculpando com aquelas pessoas que talvez ela seja de origem europeia, afinal de contas, ela é de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Então, há aqui um olhar do outro para ela e ela tentando se reconhecer. Mas o que eu sou? Eu sou latino-americana, eu sou brasileira, eu sou europeia. Quem sou eu no mundo? O que mais que eu preciso falar? Nessa busca de quem sou eu, pelo autoconhecimento, do que realmente faz bem a ela vai participar aqui de alguns rituais que, em alguma medida, não estão de acordo com aquilo que ela acredita ou com as vivências que ela tem. Eu vou ler um trechinho aqui, só para vocês perceberem, ela vai participar de um ritual, que é o ritual do fogo, e aquilo para ela é tão impactante, aquele momento com o xamã, mas ao mesmo tempo, ela vai fazer uma reflexão que às vezes a gente deixa passar, deixa despercebido, e ela vai fazer essa reflexão
que é o que nós deveríamos fazer quando estamos diante de algo diferente. Então ela diz assim: eram eles mais sensíveis que eu? Ou eram apenas melhores atores no teatro da transformação espiritual? Estavam em contato mais íntimo com o seu interior ou estavam mais dispostos a fingir um grande insight, porque no fundo eles também não se sentiam parte daquilo, mas gostariam? Ou seria o caso que antes estavam tão desconectados de si mesmos que qualquer passo cambaleante em direção ao autoconhecimento lhe resultava em uma experiência mística? Fosse qual fosse, entre eles eu era como uma protagonista do jogo em que crianças marcam o elemento que não pertence ao grupo. O pato em meio aos mamíferos, a colher em meio às verduras. Era a mesma sensação de quando me levaram para o encontro de danças da lua ou quando vegetarianos recém-convertidos tentaram me convencer, ou quando acompanhei um amigo de uma oficina lá no Lamy. Eu não me saía bem em parte alguma, eu não pertencer a grupo algum. Então, a intenção aqui da Júlia, muito provavelmente, é provocar esse olhar atento a essas experiências que a gente vê o outro passando e acredita que seja talvez reveladora, transformadora, mas na verdade pode até ser um grande teatro. E quantas vezes nós, eu estou buscando esse conhecimento e eu estou apenas fingindo que eu quero esse conhecimento, porque na verdade eu quero me manter daquele mesmo jeitinho que eu sempre estive. Esse aqui é um livro para você começar um novo ano, para você refletir as suas experiências nesse novo ano, para você buscar autoconhecimento, mas não de forma clichê, não de forma boba. Aqui o que ela vai fazer, inclusive essa narradora faz muito, é o auto-bullying, é se perceber patética. Isso aqui às vezes a gente deveria fazer com muito mais frequência do que nós normalmente fazemos. Já leu Júlia Dantas? Conta pra mim aqui nos comentários. Gostou desse vídeo? Quer mais vídeos com indicação de leitura? Então se inscreve no canal. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!